Olá, pessoal. Então, vamos começar com mais uma aula de empreendedorismo e inovação estratégica. E hoje falando sobre metodologia de desenvolvimento de negócios inovadores. Então, a gente já conversou em aulas passadas sobre inovação, né, e sobre como que a gente vai trabalhar com ela. Conversamos também que a inovação sempre vai envolver escolhas, né? Às vezes escolhas mais difíceis, que envolvem recursos, e que a organização ela vai ter que dar um espaço para que as pessoas sejam criativos, tentem inovar. Então, a gente tem aí uma estrutura de 5 perguntas, né? Em sala, eu até coloquei essa pergunta no quadro, né? O que fazer, onde fazer, como fazer, quem vai fazer, quando fazer. Então, assim, são perguntas base para que você forme um projeto de inovação. Então, o que que você vai fazer, né? Quando, quando você vai fazer? Em que momento você vai fazer? Fazer agora, daqui a um ano? Né? Como que você pretende fazer isso? As pessoas, elas têm uma ideia muito na cabeça sem concretizar. Então, elas não conseguem colocar no papel. E aí, a gente conversa ou começa a conversar sobre que tipo de inovação que a gente está pensando, né? Que tipo, né? O que é uma inovação puxada ou empurrada? O que é uma inovação puxada? É quando alguém provoca isso, né? A inovação que o usuário quer, o consumidor quer que melhore. Ele quer que você crie soluções, né, para isso. Então, você tem uma inovação puxada. É aquilo como se você pensasse que alguém está puxando que essa inovação venha. Eles precisam que isso aconteça. Por outro lado, muitas vezes a gente tem uma inovação empurrada. E como a palavra diz, né, é aquela inovação que ela aparece na minha frente, né? Eu nem achei que existia esse tipo de inovação, mas ele apareceu. E aí a gente pode pensar em algumas coisas que aconteceram nas últimas décadas, né? O iPod, né? Os tocadores de MP3, a gente sequer ficou imaginando que isso ia acontecer. A gente já estava feliz, às vezes, com o CD, e aí veio umas músicas em MP3, né? Então, você tem uma inovação empurrada. E o que a literatura traz para nós é que a gente, às vezes, não deve apostar todas as fichas em um único modelo, ou um único objeto, ou em um único produto, porque às vezes esse produto pode não ser bem sucedido, né? Então, apostar tudo em uma única forma, eu até disse para vocês também em sala que algumas grandes empresas no Brasil e no mundo apostaram em coisas que é, elas acabaram, eles acabaram falindo, né? Porque não deu certo. Então, eu até tenho um exemplo aqui no trecho que eu peguei para vocês. Se o Henry Ford, o criador lá dos veículos, ele perguntasse ao mercado que tipo de carro eles iriam querer, eles iam falar, não, a gente não precisa de carro, a gente precisa de cavalo, e uns cavalos mais rápidos para andar com a gente. Então, é um tipo de inovação empurrada, né? Porque você não, às vezes você não sabe se o cliente quer, né? Então, você pode fazer pesquisa do mercado, o mercado vai falar, não, eu não quero isso, eu não quero placa solar, para que eu quero placa solar? Ao mesmo tempo, quando você lança e você coloca no mercado, a gente fala, não, eu preciso disso, eu preciso dessa placa solar. Então, você tem aí que tipo de inovação que a gente está falando, né? E aqui alguns exemplos.
uma inovação de fazer melhor e fazer diferente, aí pensando em que tipo de produto que oferecemos ao mundo, né? Será que é uma inovação que ela vem substituindo gradualmente, ela de maneira incremental? Aí a gente pensa em sistemas, né? Sistemas sempre vem substituindo, vem melhorando, vem uma versão nova. Hoje eu estava mexendo ali, falou atualização do sistema, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, fiquei praticamente 1 hora atualizando todo o sistema, porque ele, aí vinha lá escrito, o que que melhorou, corrigiu alguns bugs, melhorou o desempenho, não sei o que, não sei o que. Então, eles vêm fazendo essas inovações, essas melhorias frequentemente, né? Se você pensar num carro, se você pensar num sistema operacional, então o seu produto vem melhorando. Se você pensar até em lâmpadas, né? Elas vêm melhorando, né? A forma, o formato, o consumo. Agora, se você pensa numa inovação que é totalmente diferente, né? Ela é radical, aí você já pensa em coisas extremamente de novidade para o mundo, né? E o próprio livro vem falando um programa de reconhecimento de fala, né? Eu não sei se vocês já viram aquelas televisões que tem os controles que o pessoal fala e a televisão reconhece. Eu acho fantástico aquilo. Por quê? Porque não existia, né? Sequer existia controle remoto, depois começou a existir controle remoto, agora você fala. Hoje a gente já tem, né, modernidades por aí que você bate palma e liga, né? Você tem uma Alexa da vida. Bom, você também tem outras coisas, né, que mudaram radicalmente, né? O conceito de motores híbridos, né, que não existia. Bom, isso é em produto. Quero que vocês sempre lembrem que produto é uma coisa e processo é outra coisa. O processo é aquilo que eu faço, são as minhas tarefas aglomeradas. Então, eu tenho ali como que eu faço determinada coisa. Será que eu consigo inovar nesse processo? Então, olha, eu consigo melhorar meu serviço de telefonia fixa, eu consigo ampliar meu serviço de corretagem de ações, eu consigo melhorar a, as operações nas casas de leilão, melhorar a eficiência das fábricas, melhorar os serviços bancários, né? Será que o serviço bancário não pensou em inovar? Falou, cara, eu entrego o cheque, por que que eu não deixo o cheque para ele emitir ele mesmo lá na máquina? Eu faço saque aqui na boca do caixa, agora por que que eu não coloco uma máquina para entregar? Então, você está evoluindo a partir de um processo. Ele tem o mesmo produto, o cheque, o dinheiro, né, e ele evolui a ponto de ele mesmo fazer isso. Ou coisas mais radicais, né? Por exemplo, aí, quando surge tecnologias como o Skype, como negociações online, como sistemas de produção totalmente enxuta, né? Só vai produzir quando precisar. Então, você começa a verificar que eles fazem melhoria nos processos de maneira radical também. Então, isso era o quê? Dentro desse quadrinho, o que fazer, né? Então, o que que eu faço? Pode ser uma inovação puxada, em que o meu cliente, o meu consumidor puxa, ou empurrada, que eu ofereço para ele, né? Bom, e quando fazer? Essa é uma questão muito de tempo, né? Temporal. Que momento? Qual que é o timing? Né? Em que hora que eu vou fazer essa inovação? Em que momento da vida? Eu não sei se vocês sabem, mas existem momentos para tudo, né? Às vezes, você está ligando para um cliente na hora errada, às vezes no dia errado, às vezes no período temporal, né, da semana errado. Você está ligando numa segunda-feira, o cara está estressado. Você liga numa terça, já nem tanto. Você liga numa sexta, ele já não quer falar com você. Então, você tem tempo. Então,
a gente precisa também entender em que momento que o mercado vai precisar de uma inovação, né? Ou vai aceitar uma inovação, ou vai se lançar. Eu gosto muito de pensar nisso, por exemplo, nos filmes, né? Os filmes de Hollywood, eles pensam muito nisso. Quando é que eu vou lançar? Eu vou lançar esse filme no começo do ano, daqui a um ano. Aí, às vezes eles ficam fazendo propaganda por um ano para lançar o filme. Teve aquele filme recentemente da Barbie com o cara lá da bomba atômica, né? Eles lançaram ao mesmo tempo. Foi proposital, né? A pessoa tinha que optar. Ou eu vou assistir a Barbie ou eu vou assistir o cara que criou a bomba atômica. Então, foi um tempo. Que time que é que eu vou fazer, né? Que hora que eu vou colocar isso? Então, as empresas, elas têm muito isso. Elas têm que saber em que momento em que a gente vai lançar. E aí, aqui, tem um quadrozinho, um gráfico, na verdade, qual que é a minha ênfase no produto, né? Ó, eu dou muita ênfase na inovação no começo, né? No lançamento, eu falo muito do produto, mas quando eu penso em processo, eu começo dando pouca ênfase, mas quase no fim dele, eu consigo chegar a uma inovação muito boa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu crio um processo, um produto novo, a inovação ela é gritante, todo mundo vai querer. É só vocês pensarem aí, é, sei lá, no celular. Né? Pensem no celular. Lá, o pessoal, eu não tenho iPhone Pro Max ainda. Nossa, porque é uma inovação de produto. Mas quando você pensa em produto, em processo, você já fica meio arisco, né? Ah, o pessoal criou aí o Pix, vai melhorar o processo, não sei o quê, porque as transferências, será que vai funcionar? Então você tem por esses estágios, né, de incerteza, insegurança, depois você vê que realmente aquilo domina, para depois chegar na padronização. Então tudo, gente, ele é na verdade, estudado. Ninguém lança um produto ou modifica um processo sem saber como que ele vai se comportar no decorrer do tempo. Então, essa é o ciclo de vida, né? O tempo, quando eu vou lançar. Uma outra característica daquelas 5 perguntas básicas é onde. Né? O que é onde? É o lugar. Né? Em que momento, eu já falei, agora eu vou falar onde que eu vou lançar esse novo produto. Então, a organização ela tem muito disso de saber os ambientes, né? Em que ambiente que eu vou colocar, em que local eu vou colocar, né? Pensando aí como que eu vou monitorar também isso, né? Será que os meus colaboradores vão aceitar essa inovação? Será que os meus clientes vão aceitar? Não sei se vocês já ouviram falar também, alguns produtos são lançados em determinada parte do mundo, né, ou em determinada região, para ver se funciona. Eles lançaram em um lugar para ver se funciona. Porque é exatamente isso daqui, você primeiro faz aquele teste de onde é que ele vai lançar, né? E aí, esses modelos, eles são testados, né? Se vai acontecer algo diferente ou não. Então, os empreendedores, eles testam o local que ele está sendo lançado, ele estuda aquele local e ele começa a ver se ele consegue lançar naquele local. Então, hoje é muito tranquilo isso, porque a gente sabe o quanto que os públicos são diferentes, né, diferentes de um lugar para outro, né, eles acabam sendo pessoas, às vezes, que têm necessidades diferentes, né, então acaba que peraí, só um pouquinho. acaba que, acaba que as pessoas, elas fazem opções diferentes. Eu não sei, eu não falei isso em sala para vocês, mas eu vou falar agora rapidinho.
Depois pesquisem, eu tenho uma reportagem que o McDonald's não deu certo daí, na Bolívia. Acho que foi na Bolívia. Depois eu olho e mostro para vocês. Por quê? Porque o pessoal da Bolívia não gosta de lanche daquele tipo. Bom, eles não gostam do hambúrguer, não gostam do tipo de pão, eles comem uma comida com muito mais substância, né? Muito mais forte, muito mais incrementada. Então, eles não iam pagar, entre aspas, caríssimo no McDonald's, em vez de comer uma comida que eles sabiam que ia sustentar. Por ser um país pobre, né, de maneira geral, o McDonald's tentou entrar lá, mas não conseguiu, né? Então, em que local que eu vou vender o meu McDonald's? Será que num país pobre como a Bolívia é possível? Vocês pensem nisso. Onde que eu vou lançar essa inovação? Como, né? Em que lugar que eu vou lançar? E aí chegamos ao como. Como começar a cobrir esse espaço enorme de oportunidades, né? Quando eu penso em inovação. Tem muito, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro é lembrar que a gente já conversou, é entender o processo. Se você quer melhorar um processo de logística, você tem que saber o processo de logística. Se quer melhorar o produto que você vende, seja ração para o boi, ou seja, sei lá, uma roupa que você vende, você tem que conhecer os padrões, você tem que conhecer as rotinas, você tem que conhecer o que que o seu cliente gosta. Porque como você vai inovar, ele vai partir do princípio de você conhecer as coisas que você está trabalhando. Então, eu coloquei esse quadrinho, não sei se dá para enxergar aí, mas eu tento ler para vocês, mas sempre pensar em formas, né, de como fazer isso. Às vezes, você pode pedir para as pessoas ir pesquisarem, né, em outro lugar. Como que acontece isso nos Estados Unidos? Como que acontece isso na Europa? Como que acontece na América do Sul, no resto da América do Sul? A gente não é uma ilha, né? Então, mandar batedores, né? Caçadores de ideias. Explorar futuros múltiplos ou cenários, né? Pensar em cenários alternativos. Oh, se acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se acontecer aquilo lá, pode acontecer. Então, pensar em cenários, usar a internet para poder buscar esse como eu vou inovar, né? Então, existem comunidades, mundos virtuais, né? A internet te ajuda muito a pensar nisso. Trabalhar com pessoas ou com usuários ativos, aqueles que realmente querem trabalhar com a inovação, que querem descobrir novas maneiras de se desenvolver, né, e ter mais ofertas. Trabalhar com imersão, ou seja, estudar o que se faz de fato naquele ramo de produto, ou naquele ramo de serviço, ou naquele segmento, porque acaba que as pessoas têm um conhecimento muito rasos sobre o trabalho que ele tem, né? Basicamente, ele não quer se interessar. Então, não querer se interessar já faz parte de um fracasso para a inovação. Você não vai inovar se você não conhecer aquilo que você está trabalhando. Então, é sondar e aprender, tentar fazer modelos, protótipos, né? Mobilizar as pessoas, fazer empreendimentos corporativos, estimular a cultura, o talento, usar os agentes que você tem ali na sua empresa, ter uma diversidade, né, de pessoas, de equipes, de funcionários, porque a diversidade de pessoas traz a geração de novas ideias, de criatividades. Então, assim, dentro de uma sala de aula, por exemplo, é muito importante que as pessoas falem, porque ao falar, ela está dando a ideia da sua vida, né, do seu olhar, e diversos olhares, eles mostram essa possibilidade de eu criar algo novo, de eu inovar. Bom, e aí nós temos aqui alguns, eu coloquei para vocês, né, alguns desafios
da navegação pelo espaço de busca da inovação. Primeiro aqui, então, na zona do status quo, né, onde aquela inovação ela já é constante, sem perturbação no negócio fundamental. Então, qual que é o desafio quando você já está estabilizado? Tentar incrementar, né, avançar os limites dessa tecnologia, tentar refinar, tentar colocar laços fortes com os participantes para que eles deem sugestões. Eu acho que a ideia de sugestão é muito em voga aqui, né? Sempre dá mais sugestão do que pode melhorar, né? Favorecer essas organizações onde os recursos eles estão disponíveis para tentar inovar. Então, você também pode estar, né, num negócio em que ele sempre foi assim e sempre vai ser assim. De novo, você tem que explorar a tecnologia de mercado, né? Você tem que explorar o que os outros estão fazendo, quais são as técnicas que os outros usam. Formar laços com as pessoas que já estão avante, né? Que já estão ali um passo à frente de vocês, porque senão a possibilidade de quebra de uma organização em que sempre ficou como sempre e nunca mudou é muito grande. Também é possível que a gente chegue em algumas organizações que são muito alternativas, né? Elas trazem elementos novos, mas acaba que ela fica sendo alternativa demais. Então, é preciso também ter uma mediação, né? É preciso mediar entre o que é novo e o que é velho. Às vezes é muito novo e a pessoa nem vai lá. Então, é conseguir explorar essas organizações tradicionais, mas com um grupo novo, tentar ali diversificar, variar o que é tão novo assim e o que pode ser tradicional e que as pessoas podem gostar. Uma quarta e último desafio é para aquelas empresas, aquelas organizações que são totalmente novas, né, para o mundo, aí uma nova arquitetura, né, tudo novo. Então, é interessante que nem todas as coisas novas ou novíssimas, elas são imediatamente aceitas pela população, né, ou pelo consumidor. Então, o que é interessante fazer? Que você esteja presente, você esteja ativo, que sempre entenda o ciclo de vida dessa inovação. A inovação, como mostrei para vocês, se for de produto, ela começa muito boa, mas depois ela vai descendo, do processo ela cresce. Então, é preciso estar esperto, né? Entender aqui que como eu faço essa inovação vai depender também de como que eu estou aberto a ter novas inovações, né? Ter novos aspectos que podem ser melhorados. Bom, por fim, e eu falo por fim pensando nesta daqui, né? Então, a gente conversou sobre o que, onde, como, tem quem e quando ainda. Então, tem pergunta quem. Quem que vai inovar? Né? Quem que é a pessoa que vai inovar? Se você achar que a inovação vai cair no seu colo, está muito enganado, principalmente se vocês tiverem ideia de serem empreendedores, né, de serem empresários, pequenos empresários, que a inovação vai cair no seu colo. Quem vai ir atrás é o próprio empresário, né, é a própria pessoa que está ali sendo responsável por isso. E aí você também vai ser responsável por como trazer essas ideias, né, para dentro da organização. Porque acaba que você tem uma ideia, mas você precisa compartilhar com o outro. Então, esse quem, ele tem relação de quem é o responsável por trazer essa inovação, mas também ele vai
no sentido de quem que vai tomar conta dessa gestão de conhecimento, né? Gestão de conhecimento é uma área que a gente estuda bastante, né, dentro da administração, é muito interessante. Então, é pensar quem é que vai fazer essa, essa abertura dentro da organização. Geralmente, pode ser especialistas, né, em propaganda, em publicidade, em pesquisa, em desenvolvimento, mas pessoas que conhecem essa área, né, que conhecem aí a área de inovação. Por quê? Porque você vai precisar mobilizar as pessoas para comprarem sua ideia. Então, pode ser especialistas, pode ser os próprios funcionários que vão estar ali querendo inovar o produto, querendo fazer alguma coisa diferente, claro, com o apoio do alto escalão, né, do chefe, do dono. Pode ser o próprio cliente que está forçando aí uma relação de inovação, eles pedem para inovar, eles pedem para renovar, para mudar, né, para mudar algo, para mudar um processo, para mudar um produto. Eu já vi diversos casos em que eles mostram para mudar, por exemplo, um sapato, para tirar, para mudar uma coisa, para mudar outra. Então, a marca acaba aceitando as sugestões dos clientes. Ou pode ser, e isso é muito novo, né? Essas teias sociais, por que não dizer as redes sociais que acabam te mandando, às vezes, para outro lado. Então, quem muda o seu produto, às vezes, é a própria rede social. Eu gosto de lembrar, esses tempos atrás, teve o caso da Virgínia com a maquiagem, que a maquiagem, ela maquiava, tinha protetor solar, que não sei o quê. Então, assim, era muita discussão, você via que, pô, um produto está sendo lançado, e aí você tem muita discussão em volta que acaba moldando como será o produto. Ah, isso não vai funcionar, isso vai funcionar. Então, você acaba vendo quem é que realmente está mudando esse produto. Uma outra pessoa, ou um outro público que pode mudar, são públicos que a gente chama de comunidade de prática, né? Algumas organizações multinacionais, como diz o Flávio, elas investem muito em grupos de pesquisa em que as pessoas ficam ali testando. Me veio à mente aqui, quando a gente fala da P&G, eles pegam um grupo de pessoas de diversos tipos de cabelo e dão shampoos para eles testarem, né? Aliás, não precisa ser só, tipo, é um grupinho na casa deles. Não, eles mandam para sua casa, você assina um termo de compromisso, né, que você vai testar o shampoo por tantos dias, vai mandar, vai falar como que estava e tal. Isso se chama comunidade de prática. É uma ideia muito legal, em que as pessoas testam as ideias, testam os novos produtos e elas dão sugestões de melhoria, de inovação, né? Então, elas vão formando aí é, novos conceitos do produto, né? Então, você tem muito isso hoje a nível mundial. E você pode também ter um próprio empreendedorismo interno. E aí, as ideias que vêm desse empreendedorismo interno, geralmente é dos funcionários, né, que eles mesmos incentivam a inovação. Um bom exemplo disso é a própria Google. A Google tem vários produtos, né, dentro dela, hoje até no grupo estava conversando sobre eles, Gmail, esse Google Meet, eu tenho calendário, eu tenho Google Classroom, aí eu nem falei os outros, mas Google Maps, você tem diversos, o Google Acadêmico, diversos aí produtos da Google. E esses produtos, eles têm o tempo inteiro alguém tentando melhorar ele, melhorar, melhorar o sistema de busca. Esse próprio Google Meet, que a gente está nesse momento, ele vem sendo melhorado o tempo inteiro, né? Eu posso mutar, né, tirar o áudio da pessoa,
eu posso banir ela, falar, fulaninho, você não está atrapalhando, vai deslogar a pessoa. Eu posso colocar um dedinho, eu posso colocar várias coisas que não existiam. Então, é, o próprio o próprio funcionário da Google vai pensando nisso, ele vai empreendendo de maneira interna, né? Ele vai tentando fazer com que aquele produto que ele cuida, né, seja o Google Meet, seja o Google Acadêmico, seja o Gmail, ele vai melhorando isso. É muito interessante. Então, quem faz a inovação, né? Então, quem faz a inovação? Será que são os especialistas? Será que é o cliente? Será que são as redes sociais, as teias sociais? Será que são comunidades de prática? Ou é o próprio empreendedorismo interno? E aí, finalizando, né? Tentando aprender e buscar, a buscar. Então, gerenciar essa inovação é algo que nós, indivíduos, procuramos o tempo inteiro com base na tentativa e erro, às vezes na imitação, às vezes no melhores práticas, às vezes no improviso. Então, a gente vai acumulando experiência com base naquilo que a gente teve. Então, essas trocas, né, essas rotinas, essas trocas de experiências que a gente vai fazendo no decorrer do tempo, ela nos ajuda muito a pensar na inovação. Porque os indivíduos, né, as pessoas e as organizações, elas só vão aprimorar a ferramenta ou aquilo que eu uso a partir do tempo que eu estou utilizando ela. Então, como eu estou dizendo para vocês, esse Google Meet, ele só foi aprimorado a partir do momento que muita gente começou a usar. Ah, poderia ter um botão aqui, poderia ter outro botão ali, poderia ser assim, poderia ser assim. Então, você vai buscando com o passar do tempo. E aí, algumas dessas ideias podem não estar, como que eu vou dizer, na necessidade do cliente estar mudando, né? Às vezes ele nem acha que deveria mudar, mas para que a empresa se consolide ou permaneça no mercado, ela precisa o tempo inteiro estar melhorando, tendo outro tipo de layout, outro tipo de botão, outro tipo de designer. Por quê? Porque ela precisa estar sempre à frente desses novos conhecimentos, do que o cliente quer. Então, acho que o grande desafio é você não ponto dentro da sua organização para fazer uma inovação, né? Você olha na sua organização e fala, aqui está tudo certo, está tudo bem, aqui não tem que mudar nada. Então, esse talvez seja o grande desafio, de encontrar esse ponto e de conseguir melhorar as rotinas, né? Isso é um desafio. Então, a mensagem central das pesquisas sobre a capacidade de absorção, né, disso que a gente está conversando, sobre inovação, é de adquirir e utilizar novos conhecimentos envolvendo múltiplas atividades, né? Então, é buscar, adquirir, assimilar, implementar, ó, são palavras muito legais. Buscar, adquirir, assimilar, implementar. Então, a essência de um processo de inovação é aprender a aprender, né? Criar capacidade que permita que eu consiga fazer inovação, né? Desenvolver esse processo ou esse mecanismo de aprendizagem, né? Seja uma aprendizagem adaptativa, em que eu consigo me adaptar ao meio ambiente e continuar, seja uma capacidade de gerar, ou geradora, que serve para mim explorar inovações radicais que nunca ninguém pensou e eu consigo empurrar essa inovação. Era isso, esta aula. Muito obrigado. Vamos parar a gravação.